E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mac e hoje nós iremos fazer o resumo análise da HQ Asa Noturna número 117 do arco Fallen Grayson parte 4 e é a penúltima HQ dessa saga, hein pessoal? Escrita por Tom Taylor e desenhada por Bruno Redondo. Caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos, é só clicar no card acima que deixará você direto na playlist da saga. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal, pois assim você ajudará imensamente a gente a continuar postando vídeos. Antes de iniciarmos a história, irei fazer uma breve recapitulação. A identidade de Dick Grayson foi descoberta por Heartless e Tony Zuko algumas edições atrás. Com isso, eles armaram para Dick, fazendo com que a polícia o visse na cena do crime vestido de Heartless. Procurado pela polícia, ele foi até Nanda Parbat, onde, junto do desafiador, tentará vencer o medo de altura que adquiriu também algumas edições atrás por uma toxina. Enquanto isso, Heartless expulsou os titãs de Bloodhaven e disse que queria ver apenas a Asa Noturna. Bruce então decide assumir o manto de Asa Noturna temporariamente, e foi assim que terminou a HQ. Então se acomode bem e se prepare, pois em breve nós iniciaremos a história. A história começa com um contraste entre o passado e o presente. No passado nós vemos Dick pendurado no trapézio a uma certa altura. Com muito medo ele chama Brand. Ele diz para que Dick não se preocupasse, pois ele estava ali com ele, mas o próximo passo ele deveria fazer sozinho. No quadro seguinte vemos Dick no presente, pendurado a uma altura muito maior. E é interessante que Dick repete as mesmas palavras que o Brand havia dito a ele. Está tudo bem, eu estou aqui com você, Dick. Mas o próximo passo você precisará fazer sozinho. Porém, ao olhar para baixo, Dick já se desespera. Brand comenta que é uma clássica terapia de exposição, assim como quando o Dick era criança. Quer dizer, dessa vez é um pouco diferente, já que dessa vez tem um fantasma ajudando. Ele deve cair como uma pessoa chata não possuída. E é claro que eles haviam construído isso para Brand e ele não esperava que Dick tivesse a mesma performance que ele. Nesse momento nós vemos como o Dick está receoso, com seu peito apertado e muito medo de cair. Ele diz que não pode fazer isso, e nesse momento Brand o derruba. Tudo fica escuro e logo após, Dick pergunta o que havia acontecido. Brand diz que a boa notícia é que ele caiu. A má notícia é que ele desmaiou no processo. Há algo nele o fazendo regredir. Dick pergunta o que é. Brand diz não saber, mas é algo que está escondendo de si mesmo, das profundezas do seu interior. Não importa quantas vezes eles tentassem, era necessário resolver isso primeiro. Eles precisavam tentar algo diferente. Vemos Dick usando suas habilidades acrobáticas para descer da rede, enquanto Brand diz que eles precisam fazê-lo aprender a relaxar. Algo que é muito difícil para ele e toda a sua família. Ele precisa de um lugar para descansar. Ele precisa de um curso avançado de relaxamento. Dick até brinca se ele está pensando em velas e um banho de espuma. E para a surpresa de Dick, na página seguinte vemos que a sua brincadeira se tornou realidade. Ele está realmente em uma banheira em velas, e dá pra ver que ele não está gostando nada daquilo. Ele fecha os olhos e reflete como é a primeira vez que ele descansa em muito tempo, a primeira vez que ele para pensar, para considerar. Bruce disse que ele tinha sido envenenado, e ele procura em todos os vilões que enfrentou recentemente, mas não consegue imaginar quem o envenenou. De repente, ele abre os olhos. Dick sai correndo de toalha, gritando pelo nome de Boston Range. Ele comenta que ele precisava estar descansando, a não ser que ele considerasse correr de toalha um descanso. Dick pergunta se havia internet ali. Brand diz que eles estão em um tempo ancestral, no topo de uma montanha. Parecia uma pergunta até mesmo idiota para Dick. Porém, para surpresa de muitos, Brand diz imediatamente que eles têm, afinal eles fazem muitos trabalhos remotos. Na página seguinte, Dick entra em contato com o oráculo. Ela diz que ele está muito barbudo e pergunta onde ele está. Dick até tenta apontar para o desafiador, porém ele explica que ninguém pode vê-lo se não estiver em Nanda Parbat. Dick diz saber a fonte do veneno. Foi quando Shelton deu um copo de água. Bárbara até acha estranho ele ter bebido. Porém, ele havia lutado com seguranças, passou por um tiroteio e sobreviveu a uma explosão de um trem. Ele estava com muita sede e não pensou muito na hora. Isso tudo aconteceu na edição 105, pessoal. Bárbara então comenta que acha que Heartless sabe que Dick está envenenado. E ele conclui que Heartless é Shelton. Bárbara concorda e diz que para ele terminar o que ele estava fazendo ali, porque eles precisavam investigar a empresa farmacêutica de Shelton. Ela disse que mandaria o Asa Noturna 2 investigar, o que deixa Dick surpreso. Em seguida, nós vemos Bruce, de Asa Noturna, fazendo o que ele faz de melhor, quebrando os bandidos na porrada. Bárbara diz a Bruce para investigar a empresa farmacêutica. Bruce diz que é o mesmo que estava com Dick no dia do incêndio, e depois de pensar um pouco, percebe que logo após isso toda a armação com Dick aconteceu. Ele então conclui que Dick deduziu que Shelton pode ser Heartless. Bruce diz que encontrar a toxina do medo ali reforçaria a teoria. Ele diz que na verdade já estava ali e iria procurar por isso e assim desliga o rádio. A cena então volta para Dick dizendo para Brand que é um assassino se passando por ele em Bloodhaven, desconstruindo tudo o que ele conquistou. Ele não podia passar mais tempo ali, ele precisava voltar. Ele comenta que sabe o que precisa fazer, ele só não consegue fazer isso sozinho, ele precisa de um empurrão. E pede desculpas por estar pedindo isso a ele. Brand o interrompe, que diz que é preciso muita coragem para pedir ajuda.
Ele ainda precisa enfrentar, mas ele poderia colocar no lugar certo, onde ele não teria escolha e teria de enfrentar o seu medo. Aqui, vemos que Brand colocou Dick em um penhasco. Ele repete a si mesmo que está tudo bem, enquanto Brand diz que não há como voltar, a única forma de sair dali era pular com paraquedas. Para sair dali, ele precisava cair. Boston diz boa sorte e sai dali. Percebemos que Dick ficou ali durante o dia inteiro e não conseguiu pular. Ele começa então a ter visões conturbadas de seu passado, como memórias meio distorcidas de seus pais, e seus pais pedem para ele pular, e o Dick criança diz que não havia rede e se segura com medo. Assim, os seus pais caem e morrem, mostrando onde está fundamentado o medo de Dick. Nesse momento, Brand chega dizendo que ele passou 24 horas parado ali. Ele tinha dito que o havia deixado, mas ele é um fantasma e não um inumano, então ele pergunta novamente por Dick. Dick comenta que descobriu o que estava escondendo dentro de si. Brand diz para não se preocupar, só certificar que seus paraquedas estão bem apertados. Ele comenta que vão precisar voltar para o relaxamento que estavam fazendo. Nesse momento, Dick retira seu casaco e agradece a Boston por ter chegado até ali. Contudo, Dick estava pronto para cair, e aqui vemos que ele superou seu medo e se joga daquele penhasco. A história avança para uma semana depois. Bárbara estava mexendo no seu computador quando Dick chega e a chama. Ela rapidamente se atira em Dick e o beija. Eu sou suspeito de falar, mas eu gosto muito do relacionamento dos dois e espero que ele dê certo algum dia, assim como foi o de Clark e Lois. Bárbara pergunta se ele está bem, se ele está de volta, e ele diz que sim, apesar de não estar bonito. Bárbara encosta sua cabeça na de Dick e nesse momento a porta se abre. Se tratava de Bruce, que esboça um pequeno sorriso ao ver Dick. Ele agradece por Bruce ter preenchido sua vaga enquanto estava fora, e Bruce comenta que, com Dick Grayson demonizado, Bloodhaven precisava da Asa Noturna, de um herói lutando por eles. Dick pergunta como foi ter sido ele por algumas noites, e Bruce diz que o traje é bem confortável, tanto que usou 2 vezes. Ele retira uma cápsula e confirma que o veneno veio da empresa de Shelton. Porém, ele não é visto há semanas. Dick conclui que muitas pessoas só estão trabalhando para ele pois ele sequestrou suas crianças. Talvez o caminho seja libertá-las. Ele diz que precisa ver sua irmã. Bárbara diz que ela saiu da cidade, pois ela estava sendo acusada de ajudar o suposto assassino. Porém, Dick disse que iria até a casa dela. E isso acontece na cena seguinte. Vemos uma casa cheia de capangas de Heartland já caídos no chão. Vemos Tony Zuko, após ter atirado em Audrey, o perguntando se ele continuaria dando problemas. Nesse momento, May interrompe Zuko para que ele a deixe em paz, o fazendo ficar distraído por certo tempo. Dick então aparece com tudo, atravessando o vidro, acertando todos os capangas que estavam na sala, os deixando caídos no chão. Logo em seguida, ele pergunta se está tudo bem com Audrey, e ele brinca dizendo que os amoleceu para ele. Nesse momento, o Asa Noturna é avisado que Zuko estava correndo, e desesperadamente ele liga para Heartless, dizendo que Dick Grayson estava ali. Dick o interrompe, o que deixa Zuko com muito medo. Ele diz que viu seu rosto, porém Dick diz ter visto o rosto dele em uma câmera no dia que seus pais morreram. Ele tem a prova que precisa para fazer justiça. Zuko tenta acertá-lo com um soco, porém Dick se desvia. Ele diz que tem uma parte dele que ainda se culpa, pois ele sempre pulou primeiro e naquela noite ele e seus pais mudaram a rotina. Isso aqui revela que aquilo que ele viu não era uma visão, mas uma lembrança do passado, de quando seus pais morreram. Ou seja, Zuko não tinha por alvo os pais de Dick, mas ele queria punir o Circo e os Grayson, matando Dick. Heartless ouve tudo através da escuta e fica surpreso com toda essa história. Dick diz que seus pais não deveriam ter morrido, ele deveria. E com a verdadeira causa da morte dos pais de Dick termina a parte 4 do arco Fallen Grayson. Asa Noturna Fallen Grayson parte 4 continua com artes muito bonitas. Gosto da forma como Bruno desenha as acrobacias de Dick, dos detalhes que ele coloca, uma arte realista, mas que não chega a ser estranho. Uma boa obra de Bruno Redondo. Quanto à história, foi nos revelado muita coisa nessa HQ. Gostei da forma como explicaram o porquê de Dick ter se tornado acrobata, e achei bem revelador o fato de, na verdade, Zuko está tentando matá-lo e não seus pais. Vamos aguardar a parte 5 para dar nossa opinião final sobre essa saga. E você, o que está achando dessa saga? Deixe seu like e se inscreva no canal se você gosta de vídeos sobre história e HQs. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!